Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Então vamos? Pergunta. Feminino, 37 anos, casada. Meu filho nasceu dia 6 de junho e o médico suspeita que ele tenha síndrome de Down. Fiquei muito arrasada. Fiz todos os exames durante a gestação e nada foi constatado. O que o senhor poderia me orientar? Olha, 6 de junho, eu lembro que é dia que nasceu também John Fitzgerald Kennedy, né? O presidente dos Estados Unidos, um dos grandes presidentes. Vamos ver. A mãe da garota, Valentina Guerreiro, ficou orgulhosa da sua filha porque em 2012 se tornou uma das mais populares modelo. E pelo belo sorriso de capa, pelo belo sorriso foi capa da revista People Magazine. Ela tinha Down. Rita Pock, brasileira, atuou no filme Colegas ao lado do marido Ariel Guttenberg em 2012. Ela também tinha Down. Fernanda Honorato, brasileira, é a primeira repórter com síndrome de Down, atua no programa especial TV Brasil desde 2006. Além de repórter, atuou no teatro, faz dança cigana e é atleta de natação. Chris Burke, astro do cinema de Hollywood, trabalhou nos filmes O Sorriso de Mona Lisa, no seriado ER e Um Toque de Anjo, e é embaixador da National Down Syndrome Society. Viajando pelo mundo todo divulgando as informações sobre síndrome. Kristen Down também. Jamie Brewer, a atriz norte-americana, é conhecida por seu trabalho em American Horror Story, onde atuou por 3 temporadas. Além disso, foi a primeira pessoa com síndrome de Down a desfilar em New York Fashion Week, na edição de 2015. Então, e há muitas outras pessoas que conseguiram êxito apesar de ter síndrome de Down. Então, não há nada que ficar preocupada. Okay? E se essas pessoas conseguiram êxito, o caso do Chris Burke, que trabalhou em vários filmes e tem Down, e, se não me engano, foi ele que casou com uma outra moça que também tem Down. E nasceu, e são pais de uma menina. Então, o detalhe aqui, sobre esse detalhe, nós temos que entender e aceitar a missão que tem esses espíritos. O espírito Veterini, aquele espírito grandioso, iluminadíssimo, que foi quem transmitiu toda uma série de
leis, o comportamento dos espíritos elevados, comparando o espírito baixo com o elevado, classificando por estágios, tudo. Quer dizer, ele mais uma equipe, outros espíritos iluminadíssimos fizeram então todo o trabalho e passaram para o senhor Corneille em 1912, através da médium chamada Reine. Então, todo um trabalho que fizeram, uma pesquisa que fizeram no mundo espiritual, não somente, aí quando você fala no mundo espiritual, muitas pessoas pensam, mas fulano, um espírito falou, mas que estágio é esse espírito que falou? Porque o mundo espiritual tem vários níveis, então, é como se fosse um prédio. Então, quem está no terceiro, quem está no quinto andar, por exemplo, pode descer para o quarto, para o terceiro, para o segundo e conversar e explicar algumas coisas para quem está no patamar inferior. Mas quem está no terceiro, por exemplo, e quiser ir no quinto, não pode, não consegue, ainda não está naquela condição de ir. Por quê? Porque não é que Deus está determinando, aqui é o terceiro estágio, aqui é o quarto estágio, não é que Deus esteja determinando. O que acontece é que a atuação da lei dos semelhantes é que faz com que aconteça isso. Então uma pessoa fala, mas eu quero, porque não é querer ir, mas você ainda, pela lei da atração, pela lei da semelhança atrai semelhante, você não está naquele nível daqueles que se encontram naquele andar superior. Então, para você chegar lá, você tem que se esforçar e gradativamente elevando-se, para poder chegar lá. Deu para entender? Estão comigo ou estou sozinho? Então tá bom. Então vamos continuar. Então, aceite o seu filho com muito amor e carinho, e pode ter certeza que ele irá ajudar muito na sua evolução espiritual, na sua e do seu esposo. A vida dele é perfeita e o grau da espiritualidade dele é superior a muitas e muitas pessoas, ok? É superior. Então, o Vetterini fala que crianças que nascem nessas condições, certeza absoluta que são espíritos elevados. Certeza, não tem exceção. Eu estava numa atividade, se não me falha a memória, foi em Minas Gerais, eu sei que era o estado de Minas. E depois da atividade, fomos no restaurante, e um dos garçons, um dos atendentes, era um jovem que tinha Down. Mas ele chamou a atenção pela forma tão amável de conversar com as pessoas, sorridente, prestativo, mas muito prestativo. Então, isso era até uma propaganda para o restaurante, ter uma pessoa dessa forma. E tinha Down. Então, o coração é muito bom, né? O coração é muito bom porque não é que por acaso que chegou lá, não. São conquistas que eles tiveram e muitas vezes preferem vir numa situação dessa para poder acelerar a sua evolução espiritual. Então, há pessoas que de propósito escolhem vir num corpo com uma certa deficiência para que ele fique mais voltado para o interior, faça mais introspecção, do que aquele que fica com muito dinheiro, muitas coisas materiais, e é por isso que Cristo colocou na oração Pai Nosso, não deixeis cair em tentação, né? Não deixar cair em tentação, não ser dominado pelo ser escravo da matéria. Então nós temos que evoluir. Evoluir, quando fala, por que você nasceu? Para evoluir, tudo bem. Evoluir como? É o esforço interior, anular o ego, manifestar cada vez amor ao próximo, aprender a dar mais amor, alegria para outras pessoas. Isso que é evolução, não é conhecimento teórico não, ok? Outra pergunta? Feminino, 43 anos, divorciada. Gostaria de saber a causa de hemorroidas e de varizes. Também quero muito deixar o vício do cigarro. Não sei o que fazer. Preciso de uma direção. Você precisa de uma direção. A direção chama-se o livro... Qual o livro? Oração tem força, oração tem poder. Por quê? Porque este livro, você já sabe da história, o pretor José Adalto, foi numa reunião, antecedendo a reunião, ele me disse, olha, eu entro no meu carro e eu coloco o CD Poder da Oração para ir escutando. Todos os dias eu faço isso. E aí ele me disse, o
o senhor poderia gravar uma continuação desse CD? Porque eu acho que tem muita coisa. Eu falei, realmente tem muita coisa para explicar, muita coisa para aprofundar dentro do tema do poder da oração. E foi então que eu achei melhor não gravar outro CD, porque o CD já está caindo em desuso, né? Hoje em dia já quase não tem nem CD player mais, né, para vender. E então resolvi escrever o livro. Por isso que saiu esse livro, O Poder, a Oração Tem Força, a Oração Tem Poder. E esse CD, na verdade, é uma palestra gravada, talvez a mais antiga de todas as palestras gravadas, é a mais antiga. É do tempo da fita cassete. E por que está perdurando tanto tempo? Porque tem ajudado muita gente, principalmente pessoas que sofrem com o vício de um filho, do cônjuge, de outra pessoa, e ao ouvir o CD Poder da Oração, realmente, pondo em prática, o problema tem desaparecido. São José do Rio Preto, um jovem, quem me contou isso foi o próprio pai. O pai, eles moravam numa outra cidade e o filho foi estudar em Rio Preto. Aí o pai falou assim, filho, vou te dar um presente. E deu, naquele tempo era fita cassete. Aí depois que ele se formou, o filho falou, pai, eu vou confessar uma coisa para o senhor. O melhor presente que o senhor me deu foi aquele CD. E o pai pensou que fosse falar sobre carro, bicicleta, alguma coisa assim, falando, foi aquele CD. Aí o filho disse assim, sabe por que foi o melhor? Porque agora eu vou te confessar outra coisa. Eu era drogado. E ouvindo aquele CD, eu deixei a droga. Hemorroidas. Sem procurar se justificar, muitas vezes as pessoas, em psicologia, chama-se filtragem. Só quer ouvir aquilo que ela interessa para ela. Ela não quer ouvir coisa que mexe com o ego dela. Mas quando mexe com o ego, mas é para o benefício dela, aí que está a evolução. Se todo mundo fugir das coisas, ninguém vai evoluir. Se todo mundo for fugir, não, tem coisas que nós temos que aprender a trabalhar conosco mesmo, mesmo que o eguinho, mesmo que o orgulho, mesmo que alguma vaidade, alguma coisinha lá fica, alguma ilusão ainda fica contrariando, nós temos que batalhar sobre isso, né? Então, pessoas que são muito acomodadas, muito difícil de acordar de manhã, aqui não, aqui todo mundo acorda rápido, né? Então tem que trabalhar em si, também vencer a si próprio, vencer a preguiça, vencer o cansaço, tem que se esforçar nesse sentido, senão nunca vai vencer nada. Então, sem procurar se justificar, faça uma autoanálise e leia o livro Chave da Beleza Saúde, página 114. Leia o livro todo, mas na página 114 diz o seguinte: temperamento irascível, profere palavras ásperas e cortantes e repreende os outros aos gritos. Isso faz com que a pessoa tenha hemorroida, fissura anal e outros problemas também. Varizes. Sorria mais. Água parada apodrece. Então, apodrece porque está parado. Então, rindo, você movimenta muitos músculos, todas as células passam a trabalhar, por isso que também uma hora desaparece. E faça mais meditação Shinsokan, pegue o livro A Verdade e a Saúde, ali tem uma mentalização de conversação com as células. Você é comandante de 75 trilhões de células, então você vai conversar com as células que compõem algumas partes da varize, por exemplo, e concentre-se bem, você conversando com cada célula é um espírito. As células também são espírito, ok? Então, você vai conversar com essas células como vida de Deus e falar aquelas frases que está nesse livro Verdade e a Saúde. Ok? Outra pergunta? Feminino, 62 anos, viúva. Meu filho tem 45 anos e é um excelente filho, mas é muito tenso, ansioso e agitado. Há pouco tempo, começou a manifestar pânico em qualquer ambiente fechado. Além disso, tem uma dor muito forte no pulso esquerdo e na mão. O médico está investigando artrite reumatoide, mas
ainda não fechou um diagnóstico. Medo de lugar fechado, apertado, entrar no elevador, dá daquele pânico, essa síndrome de pânico. Isso, na verdade, é uma claustrofobia que a pessoa tem de ficar em lugar fechado, porque um dia ela ficou presa, a pessoa ficou no lugar fechado, preso. Um dia que eu digo, seja nessa encarnação, ou seja numa encarnação anterior. Aquele caso citado da menina que foi soterrada numa caverna, outro caso que aconteceu, que eu expliquei em volta, Juiz de Fora. Eu só estou lembrando em Minas hoje, Juiz de Fora, e que a regional, antes de ser construída a sede própria, ficava no 6º andar de um prédio. Então, estávamos indo para a sede, no 6º andar, e tinha várias pessoas no elevador, e 2 pessoas que eram irmãs disseram que tinha problema de claustrofobia, que dá um desespero entrar no elevador. Eu falei, numa encarnação anterior, vocês provavelmente viveram num país que tinha terremoto ou alguma outra coisa que fez com que vocês ficaram embaixo do escombro, aquilo desabou e vocês ficaram embaixo do escombro tentando sair, não conseguiam sair e morreram nessas condições. Então ficaram com aquele medo, desespero de sair, e isso ficou no seu inconsciente. O corpo é novo, mas a pessoa é a mesma, ok? O espírito é o mesmo, apenas mudou de roupa, mas aquilo que o espírito passou numa outra encarnação fica no inconsciente dela. Aí quando eu falei isso, uma pôs a mão no pé e falou, passou. A outra, depois, menos de 1 minuto, a irmã também falou, também me curei, não sinto mais nada. Então são coisas que a verdade liberta, disse Jesus Cristo. A verdade, a causa foi isso, mas ficou naquele momento que ela passou por aquela situação, quando ocorreu alguma coisa que eles ficaram soterradas, então ficou esse medo, da mesma forma que ficou aquela menina que ficou soterrada na caverna. Então, o que é importante, você tem que fazer o seguinte, procurar entender tudo isso, e também fazer a meditação em Shinsokan e contemplar a sua vida. A sua vida nunca foi presa em nenhum lugar nenhum. A sua vida, ela é livre, né? Nós somos vida livre. Veja que, para que possam entender o que eu estou falando que é livre, o volume 10 do dramaturgo Magnussen, que o pai dele, usando a própria mão dele, começou a escrever, explicar a verdade, explicar que existe um mundo espiritual, que não é somente esse mundo material. O filho, no momento, ele ficou duvidando, aí o pai falou, olha, a caligrafia é minha. Depois o pai falou, olha que eu vou escrever, eu fazer a minha assinatura. Aí depois o pai contou outros detalhes que só o filho sabia. Aí o filho passou a acreditar. Aí, em um determinado momento, ele falou, filho, você precisa conhecer o sorriso abençoador de Deus. E aqui na Terra, tudo limitado, mas aqui onde estou agora no mundo espiritual, nós não estamos presos nem ao tempo, nem ao espaço. E da mesma forma que eu estou, nesse mesmo instante, eu posso, em menos de décimos de um segundo, eu posso estar no Japão. Então, mostra que o espaço é coisa na Terra, é coisa da Terra, tempo é coisa da Terra. Por isso que no mundo espiritual, falar que é 30 anos, 40 anos, não é nada, preso não é nada, porque eles não estão presos a folhinha, não tem nada, feliz ano novo, não existe nada disso lá, ok? Então, é apenas aqui na Terra que ocorre esse problema. E a artrite reumatoide, a Sutra Sagrada, Verdade e Orações, a artrite reumatoide, o que temos que entender é que há muitas pessoas que sofrem, a maioria das pessoas que têm esse problema de artrite reumatoide é devido ao temperamento muito crítico, que está sempre em conflito mental com um ou com o outro. Às vezes é uma pessoa muito mais calada, quieta, e as pessoas pensam, olha, que a pessoa lá calada é boazinha, mas por dentro, mentalmente, ela não sabe o que está pensando. Então, mentalmente pode estar brigando com A, brigando com B, brigando com C, criticando um, criticando o outro. Essas pessoas que sofrem de artrite reumatoide. Mas isso é caso psicossomático. Mas esse caso que eu vou citar, alguns casos de pessoas que se curaram da artrite reumatoide quando passaram a ler a Sutra para os antepassados. E na Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 2, páginas 146 a 148, há uma oração
que é excelente para ele. Um trecho dessa oração diz: a mente de quem se recusa a perdoar, da pessoa que tem o ego forte, que se recusa a perdoar, tolhe a própria pessoa e acaba ocasionando-lhe doenças que restringem o movimento. Então, aquilo que restringe o movimento tem uma causa. Lembra do espadachim lá que matou 22 pessoas, né? Lembra? Que o mestre orientou? Ele tinha dificuldade de movimentar a mão, o braço, de andar. Quando o mestre viu aquela cena, ele falou: o senhor maltratou muita gente, né? Pelo seu físico, o mestre percebeu, o senhor maltratou muita gente, por isso que tem essa dificuldade para se movimentar. Então ele depois confessou, não, foi contando com muito ego, com muito orgulho, com muita arrogância, dizendo que era muito hábil na espada, né? Então, é importante que essa oração que está na Verdade de Orações, volume 2, Verdade de Orações, página 146 a 148, dê o livro para que ele leia, ou então, copie esse livro e passe para ele. Ok? Próxima pergunta. Feminino, 61 anos. Tive Covid-19 e meu pulmão esquerdo dói. Faço meditação Shinsukan e Sutra Sagrada para os antepassados. Será que preciso perdoar alguém? Eis porque é importante, quando quem fizer a pergunta, colocar os 3 itens: idade, sexo e o estado civil. Então, você que fez a pergunta não colocou o estado civil. Mas, quem você tem que perdoar pelo jeito, sendo pulmão, com certeza seu marido, ou seu ex-marido, não sei se você é casado ou se já foi casada. De qualquer forma, é com cônjuge o problema, ou ex-cônjuge. Se não foi casada, mas teve uma decepção, um sofrimento muito grande com o noivo, por exemplo, o ex-noivo com quem não casou, também pode dar esse problema. Então, tem que perdoar essa pessoa com quem teve relacionamento. E leia o livro Lições para o Cotidiano. Ok? Outra pergunta? Feminino, 30 anos, solteira. Moro com meus pais e desde adolescente minha mãe me culpa, na maioria das vezes indiretamente, pelas frustrações dela. E isso gerou em mim muito sentimento de culpa. Me tornei revoltada, faço oração do perdão, mas não melhora esse sentimento, até aumenta. Isso atormenta. Tenho muita dor de cabeça. Claro, Clóvis. O problema com os pais dá dor de cabeça mesmo. É natural que a parte superior, né, é natural que aconteça isso. Vou te falar uma coisa que se você puser em prática, você vai aprender também, ok? Nessas horas, não pense que você é filha. Não pense que você é filha. Pense que você é psicóloga da sua mãe. E você está fazendo um trabalho junto com a sua mãe. E a psicóloga, quando está fazendo uma terapia com outra pessoa, ela ouve, só fica ouvindo, e deixa que a própria pessoa fala, vai falando. Nessa hora, como Freud fazia, por isso que tem o divã, né? O divã, para a pessoa ficar à vontade e falar, e deixa livre para a pessoa falar, faz associação, fala uma palavra, a pessoa responde outra, até que pouco a pouco ele vai confessando, vai soltando exatamente a causa do problema que está no inconsciente, e aí vem à tona e é descoberto, então, o que precisa fazer. Então, faça de conta que você é psicóloga, e quando a sua mãe estiver falando, tenha em mente o seguinte: obrigado, está saindo, uma hora acaba, deixa sair, não é? É igual um copo de café, você toma um café, uma xícara, toma um café, você coloca embaixo d'água, no começo sai aquela a água escura do café vai saindo. Chega uma hora que já não sai mais, porque já saiu tudo que tem que sair. Pensa que está saindo. E no momento que ela estiver falando, agradeça mentalmente. Obrigado, a senhora é filha de Deus, a senhora é amável, a senhora é harmoniosa, a senhora é amável, harmoniosa, obrigado. Você tem que ver a sua mãe como filha de Deus, você não está vendo a sua mãe como filha de Deus. Então você faz as práticas
mas não está vendo a sua mãe como uma filha de Deus, você não está transcendendo o falso eu dela, você está só presa no falso eu dela, que reclama que isso, aquilo. Então, o que acontece? Você tem que ter em mente que você é uma psicóloga, ou que você é mãe dela. Isso pode ter acontecido numa encarnação? Pode ter acontecido. Por isso que os pais e filhos são kármicos. É muito comum a pessoa com quem as pessoas conviveram noutra casa, numa vida anterior, e teve uma série de arrancar-rabos, né? Então ela volta até numa situação inversa. Isso é comum acontecer. Isso faz parte da lei do espírito, né? Então deixe que ela fale mentalmente e vai agradecendo, agradecendo. A senhora filha de Deus é amável, a senhora filha de Deus é amável. E leia o livro Lições para o Cotidiano, página 91. Você vai chorar ao ler esse relato que está na página 91. É de uma menina de 15 anos que era maltratada pela madrasta, tentou suicídio. Depois você vai ler, não vou contar tudo, não, ok? É muito bonito. Próxima pergunta. Feminino, 22 anos, namorando. Sempre tive um grupo de amigos que me fazia sentir um pouco pior como pessoa. Sempre me pressionavam para beber e o assunto principal era falar mal dos outros. Entretanto, estou me aplicando mais na Seitonoye e esses amigos começaram a se afastar. Estou sozinha na faculdade, me sentindo excluída. O afastamento deles pode ser porque não vibramos mais na mesma sintonia, ou porque a minha energia é desagradável. Não, a sua energia não é desagradável, não. Ao contrário. Energia desagradável é quem fica falando mal dos outros. Você saiu desse grupo porque não concorda. Então, o que tem que entender é exatamente você está com o procedimento certo, porque não sente bem uma pessoa que só fica falando mal dos outros, vendo defeito dos outros, e você não tem essa índole. Por isso, não há que se preocupar, apenas a lei do semelhante, você não é semelhante ao grupo, por isso que automaticamente acaba saindo do grupo. Por outro lado, você precisa agradecer esses colegas e tomar cuidado para não criticá-los também. Se você pensar, mas aqueles caras são chatos, só fica criticando, e você fica falando isso, você está criticando também, é verdade? Você está caindo no mesmo erro. Por isso, tomar cuidado para não cometer o mesmo erro e ficar criticando, resmungando, falando mal deles mentalmente. Então agradeça, veja a natureza divina deles, e até abençoe todos os dias, que Deus ilumine, abençoe a todos eles, ok? O importante é você sempre ter em mente o seguinte: não julgueis para não ser julgados. Se você mentalmente criticá-los porque eles criticam, você também vai ser criticada. Então, às vezes, o que acontece com essas pessoas, elas têm uma certa carência, um complexo de inferioridade, e falando mal dos outros para chamar atenção para si, ou seja, querem aparecer um pouquinho. Então, chama atenção para dizer, eu sou bom, como se o ego falando, né, para chamar atenção, para ser o alvo da atenção, e prefere falar mal para ser o alvo da atenção. Então, isso não é um procedimento, na verdade é um complexo que a pessoa tem. Então, simplesmente continue na sua, temporariamente você está isolada, mas se você mantiver aquele sentimento agradável de paz, amor e harmonia com tudo e com todos, automaticamente vão aparecer pessoas que têm um pensamento, sentimentos iguais ao seu. Okay? Isso vai acontecer com certeza. Por isso não há que se preocupar, não. Apenas mantenha essa postura de não ficar caindo no mesmo erro. Acabou o tempo. Obrigado. Muito obrigado, você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga. É só se inscrever no YouTube e ali você tem uma série de programas, de gravações, de palestras que foram feitas na TV e que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Neste momento, daremos início ao estudo. Para isso, convidamos o leitor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Estava mexendo nas minhas coisas e encontrei um
um CD que já está esgotado, não foi mais reeditado. É o Verdade Liberta. Aí lembrei que estava em Santa Catarina e um senhor me contou que ele estava indo de Florianópolis para Curitibanos. Aí um rapaz parou e parou vendo que ele estava saindo, falou: o senhor vai para Curitibanos? O senhor pode me dar carona? Ele falou: claro, entra, pode entrar. Eu nem conhecia a pessoa. E ele colocou esse CD para ficar ouvindo. E não durou 10 minutos de viagem, o rapaz: o senhor pode parar aqui? Falei: mas você não vai para Curitiba? Nós nem chegamos, nem um décimo do caminho. Falei: não, para falar a verdade, eu ia te assaltar. Mas pelo que eu ouvi agora, eu entendi que sou filho de Deus, não posso fazer isso. Então ele desceu no caminho, né? Então a verdade liberta realmente. Então vamos lá, um abraço para Portugal, México, Japão, Peru, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Espanha e algum outro país que eu não falei que estejam assistindo às aulas. Dá um alô aí no chat aqui. Regional Manaus, São José de Rio Preto, Ijuí, Santa Maria, Pelotas, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, Regional Natal. Página 34, não, página 135, Verdade da Vida 34. O senhor conseguiu uma coisa interessante. Ele chama-se Cataoca, ficou doente, teve problema de tuberculose e acabou saindo do emprego para se cuidar da saúde. E começou a ler o livro A Verdade da Vida. Quando ele ficou doente, o pai que estava ajudando financeiramente para sustentá-lo, e chegou um momento que o pai falou assim: até quando poderei te ajudar, porque meu recurso está acabando também. Ele falou: ó, pai, até março, tá ok? E aí ele lembrou da palestra, tudo, do livro A Verdade da Vida, e quando chegou em março, exatamente quando ele falou março, ele recebeu a proposta de uma empresa multinacional, a General Motors. E um dia, 2 dias depois, ele recebeu outra proposta de uma empresa que ele tinha trabalhado, uma empresa de rolamentos. E nisso começou a acontecer as coisas boas de receber 2 propostas em pouco tempo. Por quê? Né? Porque é exatamente aquilo que Cristo disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, que o resto vem de acréscimo, Consequentemente, as coisas começam a dar certo. É o que o mestre fala: quando você está no ritmo da verdade, aquilo que você deseja aparece diante de você, aquilo que você não deseja não aparece. Automaticamente, pela lei da semelhança também. Que o seu sentimento, o seu pensamento, a paz interior, a sua mente está voltada para o lado superior, para o lado bom, você vai atrair coisas boas também, pela lei da semelhança. Então, acontece que também há pessoas que estão muito tempo na aceituna e nada melhora. Nada melhora por quê? Porque só ouve, né? Mas não pratica. Então não adianta nada. Não adianta nada. Só ouvir e não praticar não adianta nada. Então a pessoa está com o tesouro na mão, mas não sabe usufruir do tesouro. E outros que estão na aceituna, mas quando aquele trabalho de filtragem, né? Quando é uma coisa que mexe com ela não quer saber, ela se esquiva, então deixa o movimento. Né? Tinha uma pessoa que conheci que era assim, ela não gostava da aceituna porque era muita verdade que ela lia nos livros, e como ela não queria mudar, então preferiu sair. Ela se mudou, saiu da aceituna. Mas pessoas assim estão evoluindo? Não, estão regredindo, não é verdade? Então tem que praticar exatamente aquilo que Cristo disse: se vós saberdes dessas coisas, bem-aventurados sereis se praticardes. Se praticar tudo que eu estou falando, você vai ser feliz. E não faça igual aos escribas e fariseus. Escribas e fariseus eram fundamentais. Se você começa a analisar como eles atormentavam a vida de Cristo, eles ficavam perturbados. Onde que está escrito? Onde que está a Escritura? Onde que está na Escritura? Onde que está na Escritura? Ora, a verdade não precisa ser dita somente de uma forma. Quando o repórter perguntou no Peru,
O Senhor escreveu 400 livros, porque como que consegue escrever tantos livros? E mais falou, a verdade pode ser dita de várias formas. De várias formas. É o que acontece com Seitione. A Seitione demonstra aqui, mostra, prova que aquilo que o Buda falou, aquilo que Cristo falou, na verdade é a mesma coisa, só que em palavras diferentes. Então, mas os escribas e fariseus ficavam lá perturbando, e está escrito. Até quando apanharam uma mulher cometendo adultério, levaram para Cristo, e o que eles falaram? Os escribas e fariseus: olha, o que o senhor vai fazer? O que o senhor vai fazer? Como se ele fosse juiz, como se ele fosse do STF, né? Ela foi pega adultério, na escritura diz que tem que ser apedrejado. O que o senhor vai fazer? E Cristo, cabeça baixa, continuou desenhando, escrevendo com o dedo na areia. Aí os escribas, vendo que ele não respondeu nada, começou a provocar outra vez. O que o senhor vai fazer? Aí ele se levantou. Lembra dessa passagem? Lembra, né? Estávamos lá, né? Que atire a primeira pedra quem nunca cometeu um pecado. Um olhou para o outro, foram saindo, né? Foram saindo. Não ficou ninguém, só ficou Cristo e a moça, e a mulher. E aí Cristo falou para a mulher, o que ele falou? Cadê as pessoas que estavam te acusando? Cadê as pessoas? Foram embora. Aí Cristo falou, nem eu vou te condenar, não peques mais e vai para casa, né? Assim era Cristo. Cristo, ao invés de ficar, você cometeu, então tem que ser apedrejado, ele tirava o sentimento de culpa, mas orientava, não faça mais isso. Não faça mais isso, seu pecado foi perdoado. Você se arrependeu, você entendeu que não é mais para fazer isso, ok? Então até quando é live, assim, que todo esse período que nós tivemos de live, não dá vontade de contar a piada, porque não escutava ninguém rindo, né? Não tinha graça. Um garotinho falou, vovó, o que é amante? Ela subiu as escadas, abriu o guarda-roupa, caiu um esqueleto lá do guarda-roupa. Então, quem não entendeu, pensa depois, analisa ou pergunta para quem riu. Normas fundamentais praticando Seitione. Então as pessoas, ao invés de se esquivar, ao invés de ficar, procure praticar. Por exemplo, quer melhorar a sua vida? Agradeça todas as coisas da terra. Mude o hábito, tire o hábito de reclamar, substitua pelo hábito de agradecer. Se você agradecer 10 mil vezes por dia, você vai perder o hábito de reclamar, você vai criar o hábito de agradecer. E as coisas começam a mudar. Conservar sempre o sentimento natural. Conservar sempre sentimento natural é aquilo que nós falamos da frase do Dr. Frank Caprio, emocionismo. Então as pessoas vivem aquelas emoções. Que tipo de emoções? Emoções mornas, emoções de raiva, emoções de tristeza. E esse tipo de emoção não serve para nós. Então tem que viver emoção boa. E por isso que o professor Seiji falou, o adulto tem que aprender a ter emoções agradáveis como tem a criança. Dá um docinho, você ganhou alguma coisa, mesmo que seja uma coisa que você já tenha, mesmo que seja uma coisa insignificante, fala, muito obrigado. Olha para a pessoa e dá atenção e agradeça, né? Ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. Então, não importa se é coisa cara ou não sei, ou barata. O importante é a intenção que a pessoa está dando. Não sei se já comentei, estava em Biona, já aconteceu 2 fatos interessantes. Uma delas, a pessoa pediu autógrafo, uma moça, e ficou tão contente, falou, topa o senhor. Caneta Bic toda mordida. Falei, muito obrigado. A intenção foi boa, não importa se ela está mordida, mas a intenção era a única coisa que ela tinha, né? A intenção foi manifestar isso. Por isso que tem aquele ditado, cavalo dado não se olha os dentes, não é verdade? E a outra, professor, tá para o senhor, aquela bala que você não consegue nem abrir, porque está tudo melecada por dentro. Na hora que você puxa o papel, vem toda a bala junto. Então, mas a intenção é que vale. É igual futebol, que vale a intenção. Pênalti, então, agradeça. Okay? E conservar sentimento natural, sentimento de natural, conforme Deus te criou. O antinatural
é ficar emburrado, ficar reclamando, ficar lamentando, só xingando, se fazer de vítima. E pessoas assim sempre têm uma vida triste, porque ela gosta de se fazer de vítima, gosta de autocompaixão, gosta que todo mundo tenha pena dela, e para que isso aconteça, tem que acontecer uma coisa ruim para ela, concorda? Porque se não acontecer uma coisa ruim, ela não vai receber o que ela quer, compaixão. Então, a gente tem que ser realmente o praticante da Seichonen mesmo. E uma ocasião, em 1979, um senhor, isso foi na Regional ABC, na antiga Regional ABC, ele me disse, professor, eu sinto que não tem alegria em casa. Não tem alegria em casa. Aí eu perguntei, quantos anos o senhor está casado? 12 anos. Em 12 anos de casado, quantas piadas o senhor já contou para sua esposa? Ela falou, nunca contei. Então você está invicto. Mas, e coisas tristes? O senhor vai estar voltando para casa, vê um acidente, vê um atropelamento, um acidente de carro, isso o senhor conta? Fala, isso eu conto. Quer dizer, o senhor leva coisa triste para casa e não leva coisa alegre. Está vendo a diferença? Por isso que não tem alegria, né? O outro caso que aconteceu no Japão é de um senhor que também, numa orientação, falou, olha, eu me sinto muito isolado, muito triste em casa. Mas por quê? Você briga com a sua esposa? Ele falou, não. O que você faz quando você chega em casa? Eu pego minha violinha e fico lá no cantinho cantando. Que tipo de música? Ah, só de despedida. Eu falei, então, você só fica cantando música dor de cotovelo, como é que você quer que seja alegre seu relacionamento? Não tem como, não é verdade? Não tem como. Por isso que também uma coisa que precisa tomar cuidado, os artistas que fazem interpretação de papéis de pessoa má, aquilo fica gravando nela. Até dizem que aquele artista, como chama? Corisco não, que morreu há pouco tempo de uma forma muito trágica, ele só fazia papel de má, de pessoa má. Então fica gravado subconsciente. Então, sem que a pessoa perceba, ela vem aquela frase que ela decorou de coisa negativa, de pensamento negativo, de coisa ruim. Temos que substituir. Tinha uma atriz que ela participava da Seichonen, e até chamou muita atenção quando na novela, eu não assistia, mas o pessoal que dizia que ela sempre aparecia com a sutrinha pendurada, o soji, né? O talismã, a sutrinha no colar dela. E chamou muita atenção. Então ela dizia assim, ela fazia parte do grupo dos educadores, e eu era responsável naquele tempo. Então ela disse, esses artistas que aceitam qualquer tipo de papel de fazer um papel de uma pessoa ruim, má, eles não imaginam o que estão fazendo. A tendência dessas pessoas é ficar numa situação ruim. Por isso que é muito comum, né? Vocês pegam a vida, analisam grandes artistas que faziam só papel de coisa ruim, está sempre no final da vida, né? Uma tristeza, sofrimento e outras coisas mais. Por isso, quem está sempre numa situação até falta de alegria em casa, não leve tristeza para casa, leve alegria. Por exemplo, essa daí que é bom vocês contarem em casa. 20 anos depois de juntos, casal juntos, a mulher fala assim, querido, que tal a gente se casar? Aí o marido fala, você está louca, quem que vai querer a gente? Né? Então, a respeito do relato que nós comentamos, de que adianta estar na Seichonen se não colocar em prática. Vocês vão escutar assim, colocar em prática. Mesmo que seja difícil, coloque em prática. Não tenha preguiça de ler a sutra, pelo amor de Deus. Não tenha preguiça de ler a sutra. Não é? Preguiça de ler a sutra é bobagem. É um tesouro maravilhoso que você não pode desperdiçar. Se as pessoas que passaram a ler a sutra, a vida começou a mudar, aquela mulher que 5 anos, não dormia há 5 anos, lembra que eu comentei lá no hotel, no interior, não sei de onde, não lembro que estado que foi, não conseguia dormir. Então ela abria as gavetas, quando se hospedava em qualquer hotel, procurava alguma coisa para ler, encontrou uma sutra, dormia meia hora. Aí dia seguinte ela, toda eufórica, feliz, foi falar com a dona, onde eu encontro esse livrinho? Onde eu encontro esse livrinho? Eu falei, por quê? Eu dormi meia hora, coisa que eu não consigo, há 5 anos que eu não consigo dormir. Então mostra realmente que a verdade realmente ajuda, né? Por isso,
aquilo que nós aprendemos, normas fundamentais, aquele Sermão da Montanha que nós estudamos, na verdade, do volume 30, as verdades que nós lemos, Cristo falou, guardai. Então guardem, né? Não fique esquecendo, ok? Então, dentre as perguntas que nós respondemos, talvez algum ou outro não tenha gostado da resposta, mas quem está nessa situação, que não gosta da resposta, que é uma coisa que ela precisava ouvir e não gosta, então é a mesma coisa que você ir ao dentista e não querer que o dentista mexa no dente que dói. Vai no dentista, dentista, por favor, não mexa nesse dente que está doendo. Então o dentista fala, então vai para casa fazer o quê? Não é verdade? Não tem o que fazer. Então o importante é que nós temos que entender que muitas vezes, mesmo em livros, muitas vezes o mestre é muito rigoroso, né? Ele dá uns puxões de orelha. O professor Ateruco, então, nem se fala. Vocês pegam, por exemplo, 51 consultas femininas, tem uma hora que ela dá uns puxões de orelha que arranca a orelha da pessoa. Você precisa ter vergonha na cara, você não sei o quê, e fala mesmo para acordar a pessoa que está com aquele sentimento. Então o amor é severo. Yogananda também, uma vez o aluno falou assim, mestre, por que o senhor me dá bronca? Porque eu amo você. Eu não vou dar bronca em quem eu não amo. Eu quero que você melhore, né? Bernardinho, o Brasil foi campeão quantas vezes no vôlei? Porque ele era chato. Então um professor chato, um mestre chato, um chefe chato é bom para você, para te disciplinar, né? Do que aquele que faça papel de bonzinho, professor que só dá nota boa para todo mundo, aí quando termina o curso o aluno não sabe nada, passou de ano, mas não sabe nada. Então no futuro, quando eu lembro na faculdade, quando tinha exame de estatística ou matemática, eu era ilhado, né? Cercado por todos lados de pessoas que queriam cola. Aí tinha uma matéria de estatística, uma equação enorme, que dava 3 quadros, 2, 3 páginas. Aí fui desenvolvendo, aí eu virava assim do lado para o rapaz colar. Falou, agora... E aí, daí, então, falou, agora caiu na equação de segundo grau, daí é fácil. Mas como é que faz? Pelo amor de Deus, o que você está fazendo na faculdade? Você não sabe nem equação, não sabe nem isso. Então você só passou a vida toda colando. Tem que aprender, né? Tem que aprender, tem que enfrentar a situação. Então, quando na oração Canto Evocativo de Deus, diz, ó Deus Pai, abençoai-me com vosso Espírito. Abençoai-me com vosso Espírito. Então nós vamos vendo que o primeiro detalhe, o canto evocativo de Deus é muito, muito, muito semelhante com o Pai Nosso. Muito semelhante com o Pai Nosso. Então, veja que Cristo já iniciou o Pai Nosso para tirar aquela mania de falar que o homem é filho do pecado, que o homem é pecador. Então ele começou como Pai Nosso. Nosso Pai que está no céu é Deus. Então nós não somos filhos do pecado, somos filhos de Deus. E na Seitonoe, ó Deus Pai, ó Deus Pai. Então nós estamos chamando Deus de nosso Pai, então nós somos filhos de Deus. E no canto evocativo, abençoai-me com vosso Espírito. Abençoai-me com vosso Espírito. Nós estamos pedindo o que de Deus? A bênção. No canto evocativo, as primeiras traduções do canto evocativo em português, dizia Deus, dividi-nos a vossa felicidade infinita, dá um pouquinho da felicidade infinita para nós. E Cristo disse, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu, ou seja, que faça acontecer aqui na terra o que já existe no céu, né? São detalhes que vão mostrando que é verdade ditas em palavras diferentes, ok? Então vamos agora ao quadro. Abençoai-me com o vosso Espírito significa, eu trouxe um pequenininho, mas resolve. Lembra da pílula do Dr. Ross, que é da velha guarda, lembra, né? Abençoai-me com o vosso Espírito, que manifeste em mim a vossa grande vida. Em outras palavras, seja feita a vossa vontade aqui na terra, como já existe aqui no céu. Aqui é o céu. Quando oramos Pai Nosso que está no céu, nossa mente deixa de voltar para cá, que aqui é o mundo fenomênico, aqui é o mundo terrenal, né?
e volta para o céu. Então, nós devemos voltar a nossa mente para o céu. E as pessoas que não têm muita fé, são pessoas que só ficam olhando esse lado que é mundo fenomênico, mundo material, que tem isso, que tem aquilo, que tem guerra, tragédia, sofrimento, roubo, outras coisas a mais, doenças. Isso é coisa que acontece aqui na Terra por projeção da mente do homem, do ser humano. É o ser humano que, com intriga, inveja, outras coisas a mais, e faz com que aconteça aqui. Então, aqui tudo é projeção da mente. Os limpos de coração verão a Deus. Quando a nossa mente é pura, limpa de raiva, da mágoa, do ódio, de tristeza, de inveja, desejo de vingança, automaticamente, quando nós ficamos purificados, perdoando, nós estamos purificando a nossa mente. E o que vai acontecer aqui na Terra? Aquilo que está no céu vai projetar aqui, porque está limpo aqui, ó. Por isso que a oração do perdão não é penitência, não é para castigar, é para purificar a nossa mente para que a vontade de Deus seja que aconteça aqui na Terra. Então esse é um detalhe que nós precisamos entender, compreender, e isto que é evolução. Isto é evolução. Conhecimento cultural, teórico não é evoluir, mas trabalhar para que nós possamos cada vez mais manifestar a mente, o amor, o coração, a vida conforme Deus é. É nesse ponto que o mestre fala. O objetivo da nossa vinda é fazer com que nós possamos manifestar cada vez mais Deus aqui na face da Terra. Ok? Então, vamos lá. Agora, o mundo fenomênico não é somente aqui no mundo material. O mundo espiritual também é fenomênico. Também é fenômeno. Ok? Então, o espírito que tem ilusão. Por isso que eu estou falando aqui, o mundo fenomênico também é fenomênico. O espírito que tem ilusão. Então, ele morreu doente. Morreu de Covid. Está lá no mundo espiritual. Estou com Covid. Ninguém explicou para ele que o corpo carnal que estava com Covid estava no cemitério, mas ele está com ilusão de estar com Covid. E continua sofrendo como se estivesse com Covid. Aquele caso, um exemplo típico lá do prisioneiro que morreu queimado com o terremoto que aconteceu em 1923 lá no Japão, morreu queimado, e ele, depois de muito tempo, se manifestou numa senhora chamada Matsumura, e lembra que ele rolou no chão, começou a gritar: meu rosto, não tenho mais nariz, não tenho mais boca, meu rosto está tudo deformado. E rolava, e o mestre falou: você é vida de Deus, nada disso. Mas ele não entendeu nada. Aí o mestre pegou a sutra sagrada e leu a sutra. Antes de terminar a sutra, ele: meu nariz voltou, minha boca voltou, meu rosto está completo agora. E onde estava então um pedaço do rosto? É ilusão. Então, acreditar numa coisa que não é verdade, isso chama ilusão. Então, ele estava acreditando que o rosto dele estava deformado porque o corpo físico morreu dessa forma. Mas a vida não. A vida não morre, a vida é eterna, não morre, não adoece, a vida é eterna. Então ele não tinha entendido que ele é espírito, que é vida de Deus. Quando ele entendeu, através da leitura da sutra que o mestre fez, aí ele disse: meu nariz voltou, minha boca voltou. Então por isso que a verdade liberta. Ora, esse é um detalhe que nós temos que entender, tem sempre em mente. E se é um antepassado nosso que está nessa situação? Por isso que é importante ler a sutra para eles. E casos de mortes trágicas a fazer conforme o mestre cita. No livro Melhor Seu Destino, há pessoas que não entenderam. E está escrito lá: decorridos 50 anos, os espíritos alcançaram, em regra geral, decorridos 50 anos, os espíritos alcançaram a iluminação. E aquelas pessoas que fizeram interpretação de texto errada, falam assim: não, passou 50 anos, não precisa mais fazer oração. Não está escrito assim, está escrito em regra geral, né? Então, é importante entender que aí, em outro momento, ele fala: mas as pessoas que tiveram morte trágica, assassinato, suicídio, necessitam uma atenção à parte. Atenção à parte. Atenção à parte é igual aula particular. É igual aula particular. Aula particular é você ler especialmente para aquela pessoa. A Sutra Sagrada durante 21 dias, 30 ou 49 dias. Por quê? Porque tem espírito que, assim como tem vergonha pelo que fez, que ele aprontou,
e quando é chamado, ele vê que tem muita gente, ele falou, eu não vou lá não. E aquele que andou roubando, ainda está com o pensamento de que medo da polícia prender, ele fala, eu não vou lá não, a polícia pode me pegar, mas ele está no mundo espiritual, como que não tem polícia, mas está na ilusão, né? Então, quando se faz especialmente só para essa pessoa, ele fica sossegado, então eu vou, então eu vou, aí que surte efeito, principalmente em caso de morte trágica, suicídio, assassinato, é importante que haja uma atenção especial, ok? E assim que está com Covid, aparece aqui no mundo fenomênico alguém, se esse espírito que ainda está em ilusão, crendo que está com Covid, se manifesta, tal outra doença que seja, fica próxima de uma pessoa da família, essa pessoa também vai ter essa mesma doença, que está na Sutra Sagrada, né? Se um espírito desse, um espírito que está sofrendo, influencia o outro, também vai manifestar esse tipo de problema. Meu estômago, morreu de úlcera, alguma coisa, no estômago, dor estomacal, né? Alguma problema estomacal. Então, está na mente da pessoa, manifesta, mas no mundo espiritual, se essa pessoa, esse espírito fica ao lado de uma pessoa que sofreu, que está ao lado dessa, esse espírito fica ao lado de uma pessoa, de algum irmão, parente, filho, essa pessoa também vai ter a mesma doença. Aquele caso que aconteceu em 1960. Uma vizinha falou para minha mãe, olha, eu fui no médico, o médico constatou que eu estou com câncer no estômago. Aí minha mãe perguntou, alguém da família morreu de câncer? Ela falou, meu irmão morreu de câncer. E todos os dias ele aparece no meu sonho. Então o espírito do irmão todo dia apareceu no sonho dela, para quê? Para pedir socorro. Porque ele continuava sofrendo no mundo espiritual, pensando, acreditando que estava com câncer. Como naquele tempo não tinha sutra ainda separado em caderninho, como nós temos hoje, minha mãe prestou a Verdade da Vida, volume 1, que no final do livro tinha a Sutra Sagrada. Falou, você vai ler essa parte final aqui e oferecer a leitura para o seu irmão. Se quiser acender a vela, pode acender. E no quarto dia parou de sentir aquilo lá. Ou seja, o irmão entendeu que era ilusão pensar que estava doente, porque o corpo carnal que estava doente morreu, mas ele era espírito, entendeu que ele era espírito, e aí foi no médico, o médico falou, você não tem mais câncer. Então, esse tipo de situação é que o mestre cita. Determinadas doenças que são de causas espirituais, a medicina não tem condições de curar, porque é causa espiritual. Então, faz exame, faz radiografia, não aparece porque é uma coisa espiritual. E nesse caso, a pessoa só vai curar quando orar para os antepassados, ok? Então, o prisioneiro que morreu queimado, o caso do melhor é seu destino. Por que o mestre disse que não é recomendável construir túmulos em lugares alagáveis? Por que não é recomendável construir túmulos em lugares que ficam alagados? Exatamente por quê? Conforme explicou o seu Veterini, o espírito baixo, ele tem muito apego ao corpo carnal e acha que o corpo é ele, que o corpo material é ele. Então, um espírito ainda, nessas condições, que ainda tem muito que evoluir, tem muito que reencarnar, tem muito que aprender, ainda está só teve 2 encarnações ou 3 encarnações, não entende. Então, ele fica no cemitério, e aquilo que acontece com o túmulo que ele está, ele vai sentir que está acontecendo com ele. Então, se aquele túmulo, por exemplo, vai construir uma represa e o cemitério fica todo alagado, fica submerso embaixo da água, é comum acontecer alguma pessoa familiar de algumas pessoas que foram enterradas nesse cemitério que foi alagado, ter hidrocefalia. Então aconteceu até um caso, uma menina que veio da Bahia, trouxeram da Bahia para fazer cirurgia do cérebro porque estava com hidrocefalia. Aí a dona Belisa, que trabalhava comigo, falou desse caso, falou, olha, alguma pessoa, algum túmulo do antepassado dela está embaixo, está com água. Aí quando ela falou com a pessoa lá da Bahia, falou, tem sim, o túmulo dos nossos antepassados ficaram embaixo d'água porque foi feita uma represa. E quando falaram isso e fizeram oração, a menina voltou para a Bahia curada.
né? Voltou para Baiacurá porque começaram a fazer a suta para a pessoa que estava lá e foi enterrada nessas condições. Então, são detalhes que, e caso de Campo Grande também, numa palestra que eu fiz, falei de jazigo que tem túmulo muitas vezes, quem tem hidrocefalia pode ter água no túmulo. E uma pessoa que assistiu o seminário, isso foi no domingo, segunda-feira foi no jazigo da família e realmente tinha água. Então ela tirou e aquela água que está causando hidrocefalia também secou. Okay? Então tem mais outros casos também, mas são detalhes que nós vamos entendendo da importância que tem que entender os dois lados. Do lado psicossomático, mudar a mente, mudar o comportamento, a atitude, amar, perdoar, manifestar harmonia em todos os sentidos. E do lado espiritual, não esquecer dos antepassados. Ok? Acabou o tempo. Muito obrigado. Você sabia que a Seichonoye está retomando com força total todas as suas atividades presenciais? E você é nosso convidado para participar da Conferência da Luz 2022. Segredos para uma vida harmoniosa, saudável e próspera. Em todo o Brasil, em diversas localidades, preletores da Seichonoye realizarão palestras tratando sobre diversos temas da vida cotidiana e também teremos a oportunidade de participar da maravilhosa prática da meditação Shinsokan de oração mútua, momento em que podemos dedicar amor uns aos outros, orando uns pelos outros, fazendo concretizar a cura divina e trazendo a solução para diversos problemas da vida cotidiana. Participe deste evento, Conferência da Luz 2022, Segredos para uma vida harmoniosa, saudável e próspera. Como serão diversas localidades em todo o Brasil, certamente aí, bem pertinho de você, eis a oportunidade de entrar em contato com a filosofia que tem ajudado milhares de pessoas a despertarem para a sua natureza divina. Confira a data, endereço e contato para se planejar e confirmar a sua presença. Muito obrigado!